Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso módulo 5 do treinamento de NR10. Esse módulo nós vamos falar sobre legislação e normas técnicas. Existem diferenças entre essas normas, algumas são leis, outras são normas que também têm amparo legal e força de lei. Então vamos entender um pouquinho do que se trata cada uma delas e qual é a hierarquia e a ordem de prioridades de atendimento. A segurança do trabalho começa lá da Organização Internacional do Trabalho, que determina algumas regras relacionadas às atividades de trabalho. Os países que assinam as convenções da OIT passam a ter a obrigatoriedade de cumprir essa legislação, né? Essas leis do trabalho, essas leis internacionais do trabalho. O Brasil é um dos países que assina algumas dessas leis, né? Nem todos os países assinam todas as leis. Né? O Brasil tem algumas convenções assinadas e as regras que ele assinou, elas estão na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, a maior parte das regras que estão hoje dentro da consolidação das leis do trabalho são as regras que são exigidas pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. E a OIT fiscaliza os países que assinaram essas convenções ao cumprimento dessas regras. Partindo da CLT, a CLT ela exige que o país, no caso o Brasil, crie regras de segurança do trabalho. Então, lá em 1943, quando foi criada a CLT, tem um parágrafo nele que exige, então, que as normas regulamentadoras sejam criadas. O que são essas normas regulamentadoras? As normas regulamentadoras são normas de segurança do trabalho que tratam de assuntos específicos relacionados à segurança e integridade física dos colaboradores, garantindo, então, que a obrigatoriedade das empresas em cuidar do seu ambiente para que os seus colaboradores não estejam expostos desnecessariamente a riscos, né? E se existir esses riscos, quais são as providências que têm que ser tomadas para que as pessoas estejam trabalhando de forma segura e saudável. Então, das normas regulamentadoras, nós temos aí várias normas, né? Eu coloquei até um exemplo aqui, alguns exemplos, né, das normas que são mais utilizadas, né? A NR1, a 5, a 6, a 7, a 10, 12, 16, 17, 18, 23, 33, 35, são normas muito utilizadas, são as normas que são utilizadas. Eu posso dizer que mais de 90% das empresas usam todas essas. E outras normas que existem, que são normas específicas de algumas áreas, então tem algumas normas que são específicas da área rural, outras que são específicas da área portuária, que aí vai ser aplicada somente naquele tipo de local. Outras normas que existem são normas técnicas. Normas técnicas são diferentes de normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras, elas têm força de lei, elas são de cumprimento obrigatório em todo o território nacional. As normas técnicas, elas não são leis, elas são sugestões, né? É uma política de boas práticas, né? Vamos dizer assim. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, ela gerencia o conjunto de normas técnicas, que são as NBRs, que são normas técnicas brasileiras, né? Essas NBRs também, assim como as normas regulamentadoras, têm assuntos diversos. O que difere uma das outras? As normas regulamentadoras falam de segurança e saúde nas atividades de trabalho. As normas técnicas, elas falam de situações aonde nós devemos aplicar tecnicamente aquele assunto. Então, falando de eletricidade, o dimensionamento de circuitos elétricos, como que eu devo fazer um projeto, como que eu vou equilibrar um circuito, quais são os sistemas de proteção que eu devo colocar,
que tipo de aterramento que eu tenho que fazer, que tipo de proteção externa que eu preciso fazer com relação a intempéries. Tudo isso vem em dimensionamento, em questões técnicas, tipo de material que vai ser utilizado, quantidade, o que eu posso ou não, quais são as restrições que existem. Isso tudo está em normas técnicas. As normas de segurança, elas não falam desses assuntos. E aí elas mencionam assim: quando você precisar saber alguma coisa mais técnica, consulte a NBR ou uma norma internacional de competência. Então, quando não existe uma NBR, que é uma norma nacional, tratando desse assunto, as NRs falam para que seja consultada normas internacionais de referência. Então, as normas técnicas falam tecnicamente e as normas internacionais também. Elas são equivalentes, só que uma já está em português e as outras estão em outras línguas. Quais são as normas mais utilizadas em relação à eletricidade? As normas IEC, que são normas do Comitê Internacional de Eletricidade, e as normas NFPA. Mais especificamente, até a NFPA 70E, que é a norma que trata da questão da roupa à prova de arco elétrico. O tipo de tecido, como que esse tecido tem que ser feito, testado, confeccionado, até mesmo como que vai se dimensionar, qual é a gramatura da roupa que vai ser utilizada, tudo isso está na NFPA 70E. As normas IEC são semelhantes às normas ABNT. Elas falam tecnicamente algum assunto. Tá? Então, muitas vezes nós temos normas NBR, que está escrito assim, NBR IEC. Por quê? Porque ela é a cópia, né, a tradução autorizada pela IEC de todo o texto da norma IEC, ela só foi traduzida para o português. Então, ela vem com a denominação NBR IEC. Então, você já sabe que é exatamente a mesma norma, não precisa ficar buscando uma norma internacional, porque ela já é a própria norma internacional que já está traduzida. Em outros casos, se usa realmente a norma IEC direto. Tá? E outras normas que também vêm como normas de apoio, que são as normas da Fundacentro, por exemplo. A Fundacentro é um órgão do governo federal que é um departamento de pesquisa, né? E ela criou algumas normas de apoio com relação à segurança do trabalho. Um instituto de pesquisa de segurança do trabalho, tanto que ela criou as NHOs, que são normas que falam como que você vai fazer, por exemplo, a inspeção de iluminação, a inspeção de algum tipo de riscos, né, físicos, químicos. Então, tem várias NHOs. A NHO número 011 é uma NHO muito utilizada na área de elétrica, e a RTP, número 05, que também fala de instalações elétricas, são essas normas da Fundacentro que são muito utilizadas. Quando nós voltamos lá na NR10, quando ela fala de objetivos e campos de aplicação, ela fala que as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes ou normas internacionais cabíveis têm que ser consultadas, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Eu só mostrei o trecho, né? Como eu falei, as normas técnicas, elas podem ser normas nacionais ou internacionais, sendo que as IEC são normas do Comitê Internacional de Eletricidade. Aí tem o texto, escrito, a maneira correta de ler a IEC, International Electrical Commission, que é um comitê internacional, um órgão mundial reconhecido por vários países do mundo como um comitê que tem competência e credibilidade para falar e tratar das questões relacionadas à eletricidade. A NFPA, ela faz parte da Associação Nacional de Proteção contra Incêndios, é uma norma americana, e ela tem o objetivo aí de estabelecer as normas e os padrões para a prevenção de incêndios. A NFPA 72 fala de sistemas e alarmes de detecção de incêndio, e a 70E fala da roupa à prova de arco elétrico e outros tipos de tecido não propagantes de chama.
O que a NR10 fala? A NR10, então, nós falamos aí agora das normas internacionais, das normas técnicas, né? Agora, a NR10 em si, né? Abrindo a norma regulamentadora, o que é que a NR10 traz? Né? Ela fala sobre medidas de controle. Ela fala que em todas as intervenções com eletricidade nós devemos adotar medidas de controle do risco elétrico e dos riscos adicionais. De que maneira? Utilizando técnicas de análise de risco, procedimentos, né? Que tipo de medidas de controle que existem, né? A presença dos diagramas unifilares é uma medida de controle, né? Ela é exigida pela NR10, porque é uma maneira de você mapear o seu sistema, é uma maneira de você entender como que esse sistema funciona. Os esquemas de aterramento das instalações, das massas condutoras, dos aterramentos temporários ou de trabalho também devem existir. E para estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW de potência instalada, é obrigatório, então, a formulação do prontuário de instalações elétricas. O prontuário de instalações elétricas é um conjunto de documentos e procedimentos que, reunidos, formam esse prontuário. Tá? Mas, afinal de contas, então, né? Quais são esses documentos? Né? Não adianta eu falar que são vários documentos e não explicar quais são eles. Né? Então, começa pelo conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implantadas e relacionadas com a NR10. Né? Tem que ser os procedimentos relacionados com segurança com eletricidade, as instruções técnicas relacionadas a esse assunto. Né? Então, é um documento focado em eletricidade. Documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. É o laudo de SPDA e aterramentos. Especificação dos equipamentos de proteção coletiva, individual e ferramental adequado. Deve-se ter, de acordo com a característica da instalação elétrica, de acordo com os riscos identificados, quais são as proteções coletivas recomendadas, as proteções individuais, que tipo de ferramentas e equipamentos devem se utilizar. Isso depende do local. Então, para cada tipo de local, é um tipo de equipamento que vai se utilizar. Não se preocupem que tudo isso eu vou abrir um pouquinho mais adiante nos próximos módulos. Eu vou passar por esse daqui só pontuando rapidamente, mas nos próximos módulos eu vou explicar melhor cada um deles. Documentação comprobatória de qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e treinamentos realizados. Essa documentação é o histórico do profissional. Então, ele vem com a parte do estudo de eletricidade, se você foi à escola ou não, se você tem um diploma de formação profissional ou se você só tem registro em carteira como profissional na área elétrica, se você tem reconhecimento pelo conselho de classe ou se a sua profissão não tem esse reconhecimento, há uma carta de autorização da empresa autorizando vocês a trabalhar com eletricidade e treinamentos que vocês fizeram relacionados à segurança com eletricidade. Né? Então, treinamentos de NR10, treinamentos de reciclagem a cada 2 anos, né? Então, as reciclagens têm que aparecer, né? Então você precisa ter esse histórico, né? do certificado de formação, certificado de reciclagem, você tem que ter essa documentação, outros treinamentos que vocês fizeram relacionados à atividade de trabalho de vocês, tudo isso entra nessa parte, nesse item D, que é o prontuário do funcionário. Então, esse prontuário elétrico do funcionário, ele vem para dentro do prontuário de instalações elétricas. Resultado dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva. Depois que esses equipamentos vencem a data de validade, eles podem ser revalidados. Então, eu posso pegar esse equipamento, uma luva de borracha, um tapete de borracha de uma subestação, um bastão de manobra. Eu posso pegar esse equipamento e mandar para um laboratório, para que esse laboratório faça a devida inspeção, os ensaios necessários para garantir que ele vai funcionar ou não, né? Se ele ainda tem uma vida útil, quanto tempo que ele pode ser revalidado, né? E aí ele vai ter uma vida útil prolongada. Existem
situações que vale a pena, outras situações financeiramente não vale a pena por causa de deslocamento, de frete para mandar para o laboratório, frete para devolver, mais o custo do laudo, tudo isso acaba gerando custos que acabam não valendo mais a pena, porque o equipamento novo acaba saindo mais barato. Então, isso tudo é avaliado e muitas empresas optam por não fazer esses testes. Certificações de equipamentos de materiais elétricos em áreas classificadas. Quando houver área classificada, né? Se houver área classificada, esses equipamentos, equipamentos que vocês vão utilizar para fazer medições dentro de áreas classificadas, tem que ser equipamentos específicos para isso. Equipamentos que estão em funcionamento dentro das áreas classificadas, tem que ser equipamentos específicos para estar dentro de uma área classificada. A própria instalação elétrica, né? As lâmpadas, as tomadas, os interruptores, os conduítes, né? O caminho, né? Muitas vezes eu me deparo com a situação onde eu estou em uma área classificada e aí a pessoa fala assim, olha, a minha instalação elétrica, ela é a prova de explosão. Você está vendo? A lâmpada é a prova de explosão. E eu olho, o interruptor da parede é um interruptor simples. Então, não está funcionando, não é assim, né? Então, é uma instalação completa, ela tem que ser de uma forma inteira a prova de explosão, não só a lâmpada, não é só a lâmpada que explode. Né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Né? Relatório técnico de inspeção atualizado com recomendações, cronogramas e adequações. Então, depois que tudo isso é providenciado, um engenheiro precisa fazer a inspeção das instalações elétricas e garantir que todos esses itens e as instalações elétricas estejam em ordem. Caso esteja alguma coisa errada, ele deve, então, fazer as recomendações devidas e acompanhar as adequações necessárias. O prontuário ainda exige que, para as empresas que operam no sistema elétrico de potência, seja acrescentado ao item anterior as descrições dos procedimentos de emergência para atuação no sistema elétrico de potência e os certificados de equipamento de proteção coletiva e individual específicos para o sistema elétrico de potência. Para as empresas que trabalham em proximidade com o sistema elétrico de potência, também deve se cumprir desta forma. O prontuário de instalações elétricas ele deve ser organizado e mantido, atualizado pelo empregador e por pessoa formalmente designada por ela, né? É um profissional que nós chamamos de profissional legalmente habilitado. Então, deve existir um engenheiro responsável por manter esse documento, né? Esse prontuário de instalações elétricas atualizado. Então, o que garante para mim que ele vai estar devidamente atualizado? A inspeção periódica, o acompanhamento. O prontuário não é um documento que fica parado na gaveta, né? As coisas vão acontecendo. A cada 2 anos tem reciclagem de treinamento, a cada 1 ano tem revalidação de laudos, né? E tudo isso é cíclico e isso é necessário que seja atualizado periodicamente. A NR10 ela exige também medidas de proteção coletiva. Como que acontece isso? Para eu definir uma medida de proteção coletiva, eu preciso fazer uma análise preliminar de risco do meu ambiente, do meu equipamento, da minha instalação. Porque se eu não sei quais são os riscos existentes, eu não tenho como tomar providências de proteções coletivas de algo que eu não sei que existe. Então, primeiro faz-se o levantamento dos riscos. Avalia-se qual é a intensidade, a agressividade que esse risco tem sobre as pessoas que possam estar ali. E aí sim vai se determinar quais são as proteções necessárias para que as pessoas estejam trabalhando de forma segura dentro desses ambientes de trabalho. E aí, posteriormente, vem a parte das proteções individuais. Né? Quando as medidas de proteção coletiva não foram totalmente eficientes em reduzir o risco, passa-se então a obrigatoriedade das proteções individuais. Essas proteções individuais elas são determinadas pela NR número 6 e em que situações que se utiliza proteções individuais?
quando as medidas de proteção coletiva não foram totalmente eficientes, quando é necessário retirar as proteções coletivas para se executar algum tipo de atividade, isso é muito comum na área elétrica, eu preciso abrir a porta de um painel, eu preciso retirar uma barreira para poder fazer a inspeção, a medição de um determinado componente do circuito que esteja atrás dessas barreiras de proteção. Então, muitas vezes, na parte de manutenção, instalação e inspeções, eu preciso retirar as proteções coletivas. Então, obrigatoriamente, eu preciso estar com as proteções individuais. Em caso de emergência também, né, é obrigatório a utilização das proteções individuais, e a última aplicação é quando as medidas de proteção coletiva ainda estejam sendo instaladas. Tá? O que mais que tem? As vestimentas de trabalho devem ser adequadas àquela necessidade. Então, o que é essa adequação? Eu preciso saber qual é o nível de tensão da minha instalação elétrica, qual é a corrente de curto-circuito dessa instalação elétrica, para dimensionar adequadamente qual é a vestimenta adequada, qual é o tipo de luva adequado. E aí também vem a observação da proibição, né, do veto com relação ao uso de adornos, né? Aí nós temos, né, aqui, ó, anel, brinco, colar, pulseira. Não importa se é metálico ou não, tá? De metal é óbvio que não pode, porque metal é condutor de eletricidade e já é proibido simplesmente por isso. Mas nós temos alguns objetos que não são metálicos, mas que também são proibidos. E um que é uma briga constante é o crachá. Né? O crachá, ele não pode, o crachá, ele é adorno, né? Se você não pode usar corrente, se você não pode usar um colarzinho, você não pode usar crachá. Ele também está no pescoço da mesma forma. Ah, mas não é metálico. Não importa. Se puxar, vai puxar o seu pescoço, vai causar um acidente. Né? Ah, não, mas o meu tem um dispositivo aqui atrás que se puxar ele abre. E se puxar ele abre e a máquina vai fazer um estrago, vai engolir o crachá, você vai tentar pegar e vai acabar se acidentando. Né? Não pode, simplesmente não pode. É adorno, está sobreposto no seu corpo. Gravata, crachá, colar, brinco, piercing, relógio, cinto, pulseira, não importa. O óculos, né? É tudo adorno. Ah, mas eu uso óculos, eu preciso, né, do óculos. O óculos tem uma condição especial. Né? Você tem como fazer lentes específicas para colocar junto ao EPI, tá? Para que você possa utilizar. O que não pode é você sobrepor a perna, essa perninha aqui do óculos, do seu óculos de grau, com o óculos de segurança, porque ele muda a posição do centro do seu óculos, da lente, e você começa a forçar o olho numa posição errada. E isso começa a dar inflamação no nervo óptico e causar dor de cabeça e uma série de problemas. Então, não pode sobrepor as duas pernas dos óculos. A solução é ou mandar fazer um óculos de segurança com a sua graduação, ou solicitar ter um óculos de sobrepor que não tem as pernas, tá? Ele é só a parte da frente do óculos e ele tem aqui na parte do meio, ele tem um clipezinho. O óculos de segurança, ele vai ser encaixado aqui. E como ele não tem essa perninha, ele só vai ficar a parte da frente e o óculos de segurança por fora. E a perna que você vai colocar na sua orelha é a perna do óculos de segurança, porque esse óculos que está por dentro não tem. Esse é permitido. Outros modelos que você coloca os dois juntos, não. Tá? Justamente por conta desse problema que pode causar na visão da pessoa. É uma questão de saúde. Tá? Então, não pode. Segurança na operação, montagem e
construção e manutenção de instalações elétricas. Então, toda a parte das instalações elétricas, elas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, conforme as exigências das normas técnicas e das normas de segurança. Deve existir, então, todo um controle com relação aos riscos existentes. É importante que, antes do início das atividades, seja feito um novo levantamento dos riscos, porque aquela análise preliminar de riscos que foi feita anteriormente para gerar os procedimentos, para gerar as proteções coletivas e as individuais, pode ser que de lá até o momento em que você vá fazer a sua instalação, montagem, o cenário tenha mudado. Pode ser que apareça alguma coisa diferente que pode ter agravado o cenário e você precise de novas providências. Então, é sempre de extrema importância a análise preliminar de risco antes do início da tarefa. Tem algumas empresas que chamam de AST, Análise de Segurança de Tarefa. Tá? Mas, como eu falei, mais adiante nós vamos falar só de medidas de análise de riscos. O que mais que tem que se contemplar? As questões de ergonomia. A NR número 17 trata das questões de ergonomia. E quando nós falamos da parte de ergonomia, nós estamos falando na parte de iluminação adequada para as atividades de trabalho, de posicionamento adequado do colaborador, do trabalhador, diante da sua atividade de trabalho, assegurando que exista a iluminação suficiente para que ele possa ver o que ele está fazendo e que os membros superiores estejam livres. Né? Então, dessa forma, eu vou garantir que a minha instalação elétrica está devidamente e ergonomicamente preparada para essa situação. Segurança em projetos. Segurança em projetos. A NR10 ela não exige que nós tenhamos um projeto de instalações elétricas. Ela não fala, olha, eu preciso que você me apresente o projeto. Mas ela fala que quando existir um projeto, a pessoa que está projetando precisa atender a essa necessidade. Então, essa pessoa, que é o projetista, ele tem que conhecer o que a NR10 exige para que ele faça o projeto de acordo com a NR10 e não aconteça no momento de você fazer uma instalação, de fazer uma manutenção, de você não conseguir aplicar as exigências da norma porque o projetista não pensou nisso quando ele projetou. Então, a necessidade da questão do projeto é essa. De que ele seja pensado, né, as questões de proteção com relação à eletricidade seja pensada lá no momento do projeto. Tá? Então, todo projeto precisa ter, então, um memorial descritivo, trazendo as especificações técnicas, as características dos dispositivos, né, a descrição e identificação dos circuitos elétricos, incluindo aí os dispositivos de manobra, de proteção, de intertravamento, condutores, tipos de condutores, tudo isso tem que estar no memorial descritivo. Então, eu preciso definir quais são bitolas de cabo, capacidade de disjuntor termomagnético, presença de DPS, de DR, de sistemas de aterramento. Quando ele fala do intertravamento, nós estamos falando dos locais para que se coloque o LOTO, que é o procedimento de bloqueio de energias perigosas. Então, eu preciso ter uma maneira de bloquear esse meu circuito. Recomendações e restrições de advertência, a parte de sinalização informando que é proibido o acesso de qualquer pessoa, né? Somente pessoas autorizadas podem acessar esses locais. Algumas precauções contra influências externas, descrição de compatibilidade de proteções, a questão da ergonomia que eu falei já um pouquinho para vocês e mais adiante eu vou voltar a falar dela. Segurança em instalações desenergizadas. Então, a NR10 ela é dividida em duas partes: atividades desenergizadas e atividades energizadas. Quando ela fala, ela também é dividida em outras duas situações: instalações elétricas de baixa tensão e instalações elétricas de alta tensão. Então, curso básico, nós estamos falando em atividades em baixa tensão, abaixo de 1000 volts, desenergizadas.
É obrigatório a atividade desenergizada para instalações elétricas abaixo de 1000 volts. Quando essa situação não é atendida, é caracterizada uma atividade de instalações elétricas energizadas. Nós devemos tratar como energizadas. Tá? Mas a regra é obrigatório trabalhar desenergizado. Existe um procedimento de desenergizar e aí tem que se cumprir essa regra. Então, qual é esse procedimento? Seccionamento, impedimento de reenergização, constatação de ausência de tensão, instalação de aterramento temporário com potencialização dos condutores dos circuitos, proteção dos elementos energizados de acordo com o anexo 2 desta norma e instalações de sinalização e impedimento de reenergização. Esse é o procedimento de desenergizar. É obrigatório que seja obedecido nessa sequência. Tá? Para reenergizar, teoricamente, seria só voltar àquele procedimento anterior, que tudo daria certo. Só lembrando que precisa retirar as ferramentas do local de trabalho, ferramentas, equipamentos do local de trabalho, retirar o controle da área, remover o aterramento temporário, remoção da sinalização, informar as pessoas de que vai ser religado esse circuito e aí sim remover os bloqueios e religar. As medidas elas podem ser alteradas quando houver um profissional legalmente habilitado que se responsabilize por isso. Segurança em instalações elétricas energizadas. Ela aparece em 2 cenários, como eu falei para vocês. Em baixa tensão, descumprindo a regra, porque a regra é obrigatório trabalhar desenergizado. Então, ela pode aparecer no descumprimento da regra, ou acima de 1000 volts, muda o cenário. Né? Acima de 1000 volts é o segundo treinamento, é o treinamento complementar, é instalações elétricas em alta tensão energizada ou no sistema elétrico de potência. O que é esse alta tensão energizada? Acima de 1000 volts é prioridade trabalhar desenergizado, porém, é permitido que, quando eu não consiga trabalhar desenergizado, é permitido que eu atue de forma energizada, seguindo alguns critérios. Tá? Quais são esses critérios? As intervenções em instalações elétricas em tensão igual ou superior a 50 volts, com corrente alternada superior a 120 volts ou em corrente contínua, somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao estabelecido no item 10.8 desta norma, que é a parte da qualificação, habilitação, capacitação, que nós vamos explicar um pouquinho melhor mais adiante, mas nós já falamos hoje nesse assunto. Os trabalhadores de que se trata esse item, eles devem receber treinamento de segurança para trabalhos em instalações elétricas energizadas com um currículo mínimo de acordo com o anexo desta norma, o anexo 3, que é esse treinamento que vocês estão recebendo. As operações elementares de como ligar e desligar circuitos, realizadas em baixa tensão, mas com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser realizados por qualquer pessoa não advertida. Então, ligar e desligar um disjuntor, né? Ligar e desligar um interruptor, qualquer pessoa pode fazer, não tem problema nenhum. Tá? Os trabalhos que exigem ingresso em área controlada devem ser realizados somente por pessoas devidamente treinadas e mantendo o distanciamento seguro do anexo 2. Vou mostrar o anexo 2 nas próximas aulas. Os serviços em instalações energizadas ou em suas proximidades devem ser suspensos na iminência de ocorrência de uma situação que possa colocar os trabalhadores em perigo. Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas
para a entrada em operação ou novas instalações com equipamentos elétricos devem ser previamente elaborados por análise de risco. Então, é obrigatório que toda vez que for instalado um novo equipamento, for modificado de alguma forma a sua instalação elétrica, deve ser feita uma nova análise de risco para contemplar se o risco mudou, se ele melhorou ou piorou. O responsável pela execução desses serviços deve suspender imediatamente as atividades quando houver situação que possa colocar a vida ou a integridade física dos colaboradores em risco, né? Então, ele tem que buscar aí imediatamente uma condição para eliminar ou neutralizar essa situação. Trabalhos envolvendo alta tensão. Agora nós passamos para a parte do CEP, do Sistema Elétrico de Potência, ou para a situação aí de atividades acima de 1000 volts. Tá? Aqui seria já o módulo que começa a falar do treinamento complementar. Como nós estamos fazendo o estudo da norma primeiro, né, eu vou falar todo mundo vai receber essa informação de uma maneira geral. Tá? Nessa situação, nós estamos falando que os trabalhadores que interagem em instalações elétricas energizadas em alta tensão, que exerçam atividades dentro desses limites estabelecidos pelo anexo 2, devem receber treinamento específico, né, de acordo com o anexo 3, né, que é o treinamento de CEP, de segurança em sistemas elétricos de potência e em suas proximidades. Então, lá no anexo 3 tem 2 treinamentos descritos. Esses 2 treinamentos são treinamento básico e treinamento complementar. Tá? E esses 2 treinamentos têm currículos de carga horária diferentes, de conteúdo programático diferentes. Carga horária é a mesma, porque nós estamos falando do treinamento de formação de 40 horas para cada um. Então, você faz 40 horas do básico, e depois, se você vai trabalhar em alta tensão energizada ou no sistema elétrico de potência, você faz as outras 40 horas, somando 80 horas de treinamento. Tá? E depois, a cada 2 anos, cada um deles, você precisa reciclar a cada 2 anos ou em algumas situações específicas que a norma exige, mas mais adiante a gente detalha quais são as situações as outras situações, tá? Mas claro cada 2 anos tem que fazer reciclagem, não importa o que acontecer. Os serviços em instalações elétricas energizados em alta tensão, bem como aqueles do sistema elétrico de potência, não podem ser realizados individualmente. É proibido o trabalho individual. Tá? O trabalho em instalações elétricas em alta tensão, bem como aquelas que interajam, somente pode ser realizado mediante ordem de serviço específica. Antes de iniciar os trabalhos em circuitos energizados em alta tensão, o supervisor imediato da equipe, responsáveis pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar, planejar as atividades em ações a serem desenvolvidas, de forma a atender os princípios técnicos básicos, as melhores técnicas de segurança com eletricidade aplicáveis ao serviço. Os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão somente podem ser realizados quando houver procedimento específico e detalhado assinado. Nas intervenções em instalações elétricas em alta tensão, dentro dos limites estabelecidos das zonas de risco, lá do anexo 2, que vocês vão ver, somente podem ser realizadas mediante a desativação. E todos esses circuitos que foram desativados, eles devem ter sinalização, para deixar claro qual é a condição dessa desativação, para que as pessoas não se acidentem por não saber qual é a condição real daquele circuito. Equipamentos e ferramentas de materiais isolantes devem ser enviados para laboratórios periodicamente para fazer o teste e garantir que eles permanecem com essa característica de isolação. Todo trabalho em intervenção em instalações elétricas de alta tensão
dos envolvidos no sistema elétrico de potência, os colaboradores das equipes devem ter comunicação via rádio, né, ou algum dispositivo que facilite com que eles se comuniquem. Hoje nós temos celular, rádio, né? Mas geralmente são rádios que têm um alcance bom, aonde facilita, porque as distâncias são maiores, as alturas também, e nem sempre a equipe toda consegue se enxergar. Então, a comunicação via rádio é extremamente importante. Falei para vocês no começo que nós iríamos explicar melhor, né, a parte da habilitação e qualificação. Chegamos no profissional qualificado. É todo aquele profissional que foi à escola, aprendeu uma profissão, né? Então ele tem lá a formação profissional dele, ele é eletricista de formação, ele é técnico, tecnólogo, engenheiro. Tá? Então ele foi à escola e aprendeu uma profissão, ele passou pelo sistema oficial de ensino. É considerado profissional habilitado todos aqueles que são vinculados a um conselho de classe, aqueles qualificados que são vinculados a um conselho de classe. Nem todo qualificado pode ser habilitado, mas todo habilitado pode ser qualificado, deve ser qualificado. Então, quem são os profissionais que podem ser habilitados? Os técnicos, tecnólogos e os engenheiros. Tem o Conselho Federal dos Técnicos e o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que habilita, então, esses profissionais. Os eletricistas ficam só na condição de profissionais qualificados. Os profissionais capacitados são aqueles profissionais que têm experiência comprovada em carteira por tempo de serviço, mas ele não passou pela escola, ele não é qualificado. Logo, o capacitado nunca vai ser qualificado ou habilitado, ele é capacitado. Tá? Ele tem experiência prática, mas ele não passou pela escola para aprender a teoria. Dessa forma, é obrigatório que ele atenda a duas condições obrigatoriamente, não é ou, é e. Tá? Ele tem que receber uma capacitação sob orientação de um habilitado. O que é essa capacitação? Não é o treinamento de NR10. Ele precisa receber uma orientação, uma capacitação de noções básicas de eletricidade, como instalar lâmpadas, tomadas, como emendar cabos, coisas básicas do dia a dia e da atividade, coisas técnicas. Então, esse habilitado vai ensinar ele, Beth, mas ele tem 20 anos de experiência. Como que eu vou ensinar para essa pessoa o que ele está cansado de fazer todo dia? Ele tem que passar por esse treinamento, tá? Ele tem que passar por essa capacitação. E depois que ele passar por essa capacitação com esse profissional habilitado vai gerar uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA, dizendo que esse profissional foi capacitado por ele. Tá? Aí a segunda condição, que é obrigatória também, que exista, ou no local onde esse profissional capacitado vai trabalhar, que exista um habilitado que se responsabilize por ele. E também com a RT. Então, lá na empresa onde ele vai trabalhar, vai ter um habilitado que vai falar, olha, eu sou o profissional legalmente habilitado, responsável por esse profissional que foi capacitado. Então, tem que ter duas anotações ou uma anotação com o mesmo habilitado se responsabilizando por tudo. Mas ele tem que passar por isso. Só que tem um detalhe, né? Esse detalhe é onde vira a briga, né? São considerados autorizados os trabalhadores que são qualificados ou capacitados, os profissionais habilitados com anuência formal na empresa. O que é essa anuência formal? Registro em carteira ou um contrato de prestação de serviços. E aí a empresa define, né, uma maneira aí de definir quem é habilitado, qualificado, capacitado, para deixar claro qual é a autonomia de cada um, onde cada um pode trabalhar ou não, tá? O que mais que tem aí? Existe uma condição do especial para o capacitado, que a capacitação só vale para
a empresa que ele foi capacitado. Quando ele muda de empresa, a autorização acaba. A empresa, então, deixa de ser responsável por esse capacitado e ele precisa passar por novo treinamento na nova empresa pela qual ele vai trabalhar. E todos os profissionais capacitados, habilitados ou qualificados, todos têm que passar por treinamento de NR10 de acordo com o anexo 3. Então, os capacitados, além do treinamento da capacitação, ele também tem que passar por treinamento de NR10. Treinamento de NR10 não é capacitação. Treinamento de NR10 vale para qualquer empresa pela qual você passar por 2 anos. O treinamento de capacitação só vale para aquela empresa que você está. Tá? São coisas diferentes. Deve ser realizado o treinamento de reciclagem bianual, cada 2 anos, tem que se fazer uma reciclagem. E sempre que ocorrer alguma dessas situações. Né? Então, ou você faz o treinamento a cada 2 anos, ou se acontecer alguma coisa antes. Que coisa? Troca de função ou mudança de empresa. Retorno de afastamento ou trabalho por inatividade, por um período superior a 3 meses. Modificação significativa das instalações elétricas, troca de métodos, de processos e organização de trabalho. Isso faz com que seja necessário um treinamento de reciclagem mesmo antes dos 2 anos. A carga horária e o conteúdo programático dos treinamentos de reciclagem destinados ao atendimento a esses itens deve atender às necessidades do que o motivou. Trabalhos em áreas classificadas devem ser precedidos de treinamento específico para trabalhadores que vão exercer em área classificada. É um treinamento de instalações elétricas para áreas classificadas. Os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre ou em vizinhança de zona controlada, conforme define a NR, devem ser instruídos formalmente sobre as identificações, né, do controle, né, de acesso a essas áreas. A norma ainda fala da necessidade de orientações com relação à proteção e combate a incêndios e explosões. Essas orientações, elas vêm pela NR número 23, que fala de proteção contra incêndios. O Sistema Brasileiro de Certificação, o SBC, fala de equipamentos específicos para combate a incêndio. Então, aí vem tudo aquilo que a gente aprende nos treinamentos de brigada com relação a extintores, a combate a incêndio, o tipo de instalações elétricas que se precisa ter e os cuidados. Então, esses treinamentos são treinamentos específicos da área de incêndios, são treinamentos baseados na NR número 23, tá? Sinalizações de segurança vem pela NR número 26. Nela, nós tratamos da necessidade da identificação dos circuitos elétricos. Eu preciso nomear esses circuitos. É circuito de iluminação, é circuito de máquina, é circuito de tomadas de uso específico, de uso geral, é circuito de vestiário, de cozinha. Eu tenho que deixar claro. Por quê? Lá no meu diagrama unifilar, eu também preciso ter isso. Então, se eu tenho os conjuntos dos circuitos elétricos identificados, quando vai se fazer o diagrama unifilar atualizado, é muito mais simples de saber de onde vem e para onde vai cada circuito elétrico. Né? O diagrama unifilar é o GPS da instalação. É onde você sabe por onde estão passando as coisas. Isso diminui muito o risco de acidentes. Precisa também colocar aí a parte de sistemas de travamentos e bloqueios. O sistema de loto tem as etiquetas. Essas etiquetas também entram nessa questão da sinalização. Condição operativa dos sistemas de manobra e de comandos, né? Equipamento ligado, equipamento desligado, as cores, né? Verde, vermelha.
restrições de impedimento de acesso, delimitações de área, sinalizações de áreas de circulação, sinalização de impedimento de reenergização, identificação de equipamentos e circuitos, condições impeditivas de serviço, tudo isso entra na parte de sinalização. Também é exigido que se tenha procedimentos de trabalho. Então, esse item da norma, ele traz a exigência de que, para todas aquelas atividades que são atividades rotineiras, que você sempre faz da mesma forma, deve-se existir procedimento. E os profissionais têm que ser treinados com relação aos procedimentos específicos daquela empresa. Então, você precisa saber qual é o procedimento, saber qual é a regra, ser treinado na regra e cumprir essa regra. Porque, de acordo com todos os levantamentos de análise preliminar de riscos, fez-se a necessidade de gerar esses procedimentos e isso é obrigatório, é de cumprimento obrigatório, então, existindo procedimento que eles sejam cumpridos. Eles devem conter, então, aí todo um padrãozinho, né, de objetivo, campo de aplicação, base técnica. Os procedimentos, as pessoas devem ser treinadas com relação a esses procedimentos. As autorizações, elas devem estar em conformidade com o que é estabelecido na NR10. Toda equipe deve ter um dos seus trabalhadores indicado em condições de exercer supervisão e condução dos trabalhos. O que é isso? Antigamente, esse item a gente chamava de vigia. Era proibido em instalações elétricas energizadas ou no sistema elétrico de potência o trabalho individual. Era obrigatório que se tivesse um vigia. Só que a palavra vigia foi muito mal interpretada, as pessoas não entendiam direito o que era esse tal de vigia e ficou muito superficial. Então, eles mudaram o nome do vigia para supervisor de exercer supervisão e condução dos trabalhos. Não é o líder, não é o encarregado, não. É um colaborador da equipe que vai acompanhar o outro durante a atividade de trabalho. Para que eu preciso fazer isso? Para socorrer ele caso ele se acidente? Não, não é para isso. A função desse supervisor de atividade, ele não é para ser socorrista, ele é uma medida de controle. Medida de controle, ela evita o acidente, ela não deixa o acidente acontecer. Logo, ele também está lá para não deixar o colega se acidentar. Se ele se acidentar, é porque a medida de controle falhou. Quer dizer que o supervisor de condução de trabalhos falhou. Aí sim ele vai ter que socorrer, lógico, mas não é essa a função principal dele. A função principal dele é atuar na parte dos desvios comportamentais que podem causar incidentes ou acidentes. É não deixar ele desviar a atenção dele a ponto de se acidentar. Então, ele é o ajudante? Não, ele não é o socorrista, ele não é o ajudante, ele é uma pessoa que está lá para observar a atividade e não deixar a atividade sair do padrão, não deixar o colega sair do procedimento adequado, não deixar o colega cometer desvios, se expor desnecessariamente a um risco. Ele não está lá para ajudar o outro a morrer, ele está lá para garantir que ele vai sair vivo de lá, inteiro. Antes de iniciar os trabalhos em equipe, os seus membros, em conjunto com os responsáveis pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades, as ações a serem desenvolvidas no local, de forma a atender aos princípios técnicos e às práticas de trabalho seguro. Eu preciso garantir que seja feita essa avaliação, o entendimento de todos com relação à necessidade das regras e dos controles, tá? Quando for necessário, alternância de atividades durante a execução dos trabalhos, isso tem que ser já previamente analisado e determinado quem vai trocar de atividade com quem e em qual tempo essa troca vai existir. Para situações de emergência,
né, que também é um item que vem aí exigido como exigência da NR10. As ações de emergência, né, as empresas, quando elas fazem todos os procedimentos e todas as regras, ela tem que prever, né, que se tudo que eu adotei de medida de controle, de proteção coletiva, de proteção individual, de treinamento, de orientação, de supervisão, se tudo isso der errado, né, o que eu faço? Eu sento e choro, saio correndo, né? Como é que eu vou agir? Né? Então, tem que existir procedimentos, né, que nós chamamos de procedimentos de atendimento a emergências. Então, se tudo der errado, o que é que eu vou fazer? Né? Os trabalhadores autorizados, eles devem estar aptos a agir numa forma emergencial. A empresa, ela deve possuir métodos de resgate padronizados, então deve existir um plano de atendimento a emergências, deve existir uma equipe responsável por atender a essa emergência. Os trabalhadores, eles têm que saber de que maneira eles vão acessar essa equipe. Essa equipe pode ser interna ou externa, né? Equipes internas, geralmente tem um ramal que você liga e pede socorro. Equipes externas, ligar para o SAMU. Eu preciso chamar o Corpo de Bombeiros, eu preciso chamar o SAMU, saber como é que você vai providenciar tudo isso, tá? Da parte das responsabilidades, é responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos que estão expostos. Então, aqui entra muito a atividade do serviço terceirizado, né? Então, quando você vai prestar serviço numa empresa, é obrigação da empresa informar para você quais são os riscos que tem lá dentro e o que é que ela tem de regra para que seja cumprido e você não se acidente. E você tem obrigação de seguir a regra que você acabou de receber. Cada empresa, na ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo instalações de serviços com eletricidade, deve propor e adotar, então, as medidas preventivas e corretivas. Cabe aos trabalhadores zelar pela sua própria segurança, responsabilizar-se junto à empresa pelo cumprimento e as disposições legais e regulamentares e comunicar sempre que houver aí dificuldade, né, de execução dessas tarefas, aonde vocês identificarem risco grave ou iminente à saúde, a sua própria saúde ou a de outros colegas. É uma situação que nós chamamos de situação RGI, né? Risco grave ou iminente. Esse parágrafo é o parágrafo onde nós exercemos o direito de recusa, né? Não é uma coisa ruim, você vai buscar controlar, né? Buscar um socorro, buscar uma ajuda para executar a sua tarefa de forma segura. Então, aqui, né, traz aí as últimas disposições finais, né? Elas devem promover, então, todas as ações, as empresas buscarem aí as ações de controle. Na ocorrência do não cumprimento, existe toda a parte de providências que a NR3 exige aí com relação a embargo, interdição. A documentação prevista nesta NR, que é o Prontuário de Instalações Elétricas, deve ficar sempre à disposição. E essa norma não é aplicável às instalações elétricas que tratam aí das questões de extra baixa tensão. Ela é aplicada a partir do 50 volts ou do 120. Abaixo disso, ela não se aplica. Ficamos por aqui, fechamos mais um módulo, lembrando que vocês precisam assinar a lista de presença, né? Aqui eu vou deixar o código da lista de presença para vocês. O código da aula de hoje é NR10BRETOL05, tá? E depois que vocês finalizarem esse preenchimento da lista de presença, tem algumas perguntinhas para vocês responderem e passarem para o próximo módulo. Até mais, tchau, tchau!